Nós vamos fazer uma reflexão hoje, bem simples, porque todos nós já conhecemos o tema, que são as orações, são as preces, que a gente faz isso desde sempre. Acho que uma das primeiras coisas que a gente aprende, ainda enquanto criança, que morava lá junto com os nossos pais, nós aprendemos a fazer oração, a elevar o nosso pensamento a Deus, para agradecer ou para pedir. Nessa época, quando nós fomos informados também, pelos nossos pais ainda, da existência do nosso anjo de luz, chamado de anjinho da guarda. Acho que dificilmente tem alguém que não saiba da existência do anjo da guarda. Aqueles que nasceram em outras religiões, catolicismo, evangélicos, algumas dessas religiões ainda têm até hoje o costume da adoração de imagens, por exemplo. E já me questionaram isso muitas vezes, sobre o fato de as pessoas, quando vão fazer as suas orações, se dirigirem a um santo. E me perguntaram, por uma certa ocasião, qual era a minha resposta efetiva sobre esse tema. E eu respondi fazendo uma outra pergunta que deixo aberto para os meus queridos irmãozinhos e amigos. Quando nós desencarnarmos e voltarmos para o plano espiritual, será que o plano espiritual, os nossos amigos de luz que estão lá nos esperando, será que eles vão ficar preocupados qual foi a religião que nós servimos aqui na Terra? Será que vai se salvar, entre aspas, apenas espíritas? O que seria dos judeus? O que seria daqueles que têm outras religiões ou outras denominações religiosas? O que seria, por exemplo, do católico, dos evangélicos? Não importa o nome da religião, não importa a crença que a pessoa tem, desde que ela tenha como norte da sua vida o nosso Criador, o nosso Deus. Se nós usamos subterfúgios para chegar a Deus, é problema de cada um. Assim eu vejo, com muita simplicidade. Como eu vou dizer para uma pessoa que tem 90 anos de idade, que ela reza todos os dias para Nossa Senhora Aparecida, para Santo Antônio, para Santo Cristóvão, para São Judas, para os santos e santos e santos? Como é que eu vou dizer para uma pessoa dessa hoje que está tudo errado? Que ela não deve se dirigir a santo para chegar a Deus? O que será que essa pessoa diria para mim? Eu vou contar um segredo para vocês. Eu fiz isso. E essa pessoa de 90 anos é minha mãe. E eu disse: mãe, por que a senhora perde tempo falando com tudo esse santo que a senhora tem aí? E pior, ou melhor, não é pior, é melhor, dependendo da situação, ela acende vela para cada um dos santos que ela reza. Meu sobrinho estava doentinho. E ela, com muito fervor no coração, que é neto dela, ela disse: eu preciso rezar pelo fulaninho. Eu falei: reze mesmo. E ela foi para o quarto. Eu não sei para quanto santo ela rezou naquela noite, mas eu sei que ela demorou no quarto. E eu fui atrás da minha mãe, porque naquela época ela não tinha 90, ela tinha uns 85. Eu fui atrás dela no quarto para ver. Vai que essa velha desencarnou. Ela estava sentadinha na cama, ainda rezando, e uma meia dúzia de vela acesa. Eu disse: o que deu aqui, mãe? Não deu nada. Aí eu sentei do lado dela e comecei uma conversa, que é a conversa que nós vamos ter aqui. Tem necessidade, mãe, de fazer isso? Ela falou: claro que tem. Porque aí Deus escuta mais rápido. Eu falei: para a vela, por que acender vela? Porque eu ilumino o caminho que a reza tem que ir até Deus.
E para cada pergunta ou questionamento que eu fazia, ela tinha uma resposta sábia da cabeça dela. Eu pergunto para os meus queridos irmãozinhos agora, meus amiguinhos do coração, vocês teriam coragem de dizer para a mãe de vocês que ela passou uma vida errada? Que ela não deve se dirigir às imagens, aos santinhos? Ela me ensinou, quando eu me tornei rapazinho, ela dizia, o dia que você for casar, meu filho, ou pensar em casar, reze para Santo Antônio. Porque Santo Antônio faz arrumar uma moça bem bonita para você. Eu fiquei quase 40 anos rezando para Santo Antônio. Está ali. Demorou. Mas Santo Antônio atendeu. Se foi Santo Antônio que atendeu, se foi um irmão nosso de luz, um espírito maravilhoso, não me importa. A verdade é que está ali. Se eu fosse apressado, eu podia ter reclamado com a minha mãe e disse, olha, não adiantou essas rezas que a senhora me ensinou a fazer, porque eu já estou velho, perdendo os dedos, cabelo caindo tudo, a barba está branca e nada da moça. Aí o barulho, como é que é? Você é solteiro? O que é solteiro aqui? Moça. Normalmente é a moça que espera o cavalo branco com o cavaleiro em cima, não é assim? Eu era o contrário. Porque eu cansei de andar no cavalo branco e não achava a moça. Daí eu disse, então agora é ela que vem. E um dia chegou. Quando nós nos dirigimos a Deus, através de um intermediário, e nós da doutrina espírita, por exemplo, quantas vezes nós nos dirigimos a Deus quando elevamos o nosso pensamento e falamos através dos nossos bons amigos espirituais, nossos irmãos de luz, espíritos de luz, nós não fazemos a mesma coisa. Não estamos usando o intermediário às vezes para chegar a Deus. Muitos de nós não faz mais isso, e faz as orações diretamente a Deus. Mas muitas vezes nós nos dirigimos a Deus através do seu Filho amado chamado Jesus Cristo. Por que nós temos, às vezes, a tendência de dizer que só nós estamos certos? Só nós espíritas. Por que nós temos esse orgulho ou essa vaidade, não importa o nome que a gente possa dar, de criticar as outras pessoas que não pensam como nós e não agem como nós? Eu não estou aqui defendendo nenhum tipo de imagem, por favor, não. Mas eu estou pedindo para que nós possamos refletir um pouquinho mais, porque quando nós chegarmos no plano espiritual, não vai ser perguntado para nós o que se era lá na Terra. Eles simplesmente vão nos receber como eles vão receber qualquer pessoa de qualquer outra denominação religiosa. Então esse mito que nós criamos, imaginando que só nós temos a verdade, chega a ser feio. Um dia desses, estava conversando com um grupo de irmãos e passou 2 jovens, bem arrumadinhos, cada um com uma pastinha na mão. E um dos jovens, nosso irmãozinho, disse, olha lá, os domingueiros. O que é os domingueiros? O senhor não sabe, senhor? Até música já tem para eles. Eu falei, do que é? Domingo de manhã. Eu falei, mas eu não estava entendendo. São as testemunhas de Jeová que batem na porta das casas nos domingos de manhã. E nós, grande maioria de nós espíritas, seres elevados, que nós nos achamos seres elevados, criticamos essas pessoas que estão falando a respeito de Deus. Me perdoe a comparação agora. Quem é o pior? Sou eu que estou falando dele, que está indo falar a respeito de Deus?
Ou é ele que está indo levar uma mensagem? Não importa a mensagem que está levando. A prece, portanto, é uma invocação. É através da prece que nós entramos em contato, por pensamento, com o nosso Criador. E através dessa prece nós podemos fazer pedidos, nós podemos agradecer, nós podemos fazer uma série de coisas, através da nossa ligação com o nosso Criador. Mas querem ver um exemplo? Quem de nós hoje, quando abrir os olhos, de manhã, não importa o horário, 6 horas, 7 horas da manhã, hora que costuma acordar, abriu os olhos, levou o pensamento a Deus e disse: obrigado por mais uma noite que o Senhor deixou para eu descansar, e muito obrigado por esse dia que eu estou iniciando agora. Nós somos, infelizmente ainda, os reis da, como é que chama? Pedição. É pedição? Existe essa palavra? Nem sei se existe. Ou seja, nós estamos acostumados a pedir. Se nós, alguns de nós, fez a oração na parte da manhã, a grande maioria fez uma oração mais ou menos assim: Senhor, me dê um dia abençoado que eu possa vender aquela casa, aqui são cantores, que eu possa vender aquela casa, que eu possa vender aquele carro, que eu possa fazer um negócio bem bom, me proteja, Senhor, dessa rodovia 470, que eu tenho que ir lá no Rio do Sul, só pedindo coisa. Quantos de nós agradecem a Deus por Ele permitir que nós tenhamos mais um dia de saúde para exercer as nossas funções de trabalho? Pode-se orar por si ou por outra pessoa. Isso tudo, queridos irmãos, está no Evangelho, capítulo 27. Eu estou analisando o item 9, por enquanto. Pode-se orar por si ou por outras pessoas. E aqui começa, não o problema, mas começa a nossa, super inteligente que somos, de rezar, orar, pedir, 90% das vezes por terceiros. E esquecemos de pedir por nós. Nós queremos que as pessoas estejam bem, saudáveis, felizes, alegres, bonitas. E eu? Eu peço tanto pelos outros que às vezes eu esqueço de pedir por mim. E os outros, entre aspas, às vezes vão muito bem, obrigado. E nós continuamos em sofrimento. As preces dirigidas a Deus, diz o Evangelho para nós, as preces dirigidas a Deus são ouvidas também pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. Aqui começa a coisa séria. Podemos nos dirigir a Deus automaticamente. Bons amigos espirituais também estarão ouvindo, e se eles têm autorização de Deus, eles podem nos ajudar. Mas olha o detalhe: as que são dirigidas aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quem disse que Madre Teresa de Calcutá não é um bom espírito? Quem tem coragem de dizer que Madre Paulina não é um bom espírito? O Evangelho é claro quando ele diz: as preces dirigidas a Deus também é ouvida por espíritos encarregados da execução, e aquelas que são dirigidas aos bons espíritos é reportada a Deus. A pergunta que fica é: qual é a diferença de eu pedir a Deus através de uma imagem, de um santo ou do espírito de luz? A diferença está unicamente na minha força, na minha vontade de me dirigir a Deus e pedir a Deus isso. Olha só o que diz ainda: as que são dirigidas aos bons espíritos são reportadas a Deus. E quando se ora a outros seres que não a Deus, porque isso também acontece, não é verdade? As que são aqueles que oram a outros seres que não a Deus, aqueles seres
funcionam apenas como intermediário. O Brasil é um dos países mais católicos do mundo. Nossa Senhora Aparecida é a protetora do Brasil. As pessoas rezam pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. O Evangelho está dizendo: quando se ora a outros seres, entre aspas, Nossa Senhora Aparecida, aqueles funcionam apenas como intermediário. Não importa se aquele ser é apenas uma imagem, é um toco, ou seja lá o que for. Ele está sendo um intermediário. Funcionam como intercessores, pois nada se pode ser feito sem a vontade divina. Ponto. O que eu não devo deixar de fazer nunca, jamais, é deixar de me dirigir a Deus, ou deixar de fazer oração. A forma com que eu vou me dirigir a Deus, se é através de um bom amigo espiritual, se é através do meu anjinho da guarda, se é através de uns seres de luz desse, que eu até brinquei com a moça ali, o dia que quiser casar, essa é sério. Fala com o Santo Antônio, que a coisa acontece. Não importa a forma com que eu use, o que importa é se eu me dirijo a Deus, se eu entro em contato com o Criador. O que acontece com a maioria de nós? Criamos problemas para as nossas vidas, criamos problemas, criamos dificuldades, e aí saímos correndo, pedindo a Deus para que venha aliviar o nosso sofrimento. Notícia de primeira mão, acabou de chegar no plano espiritual, fazem 2000 e tantos anos, através de Jesus Cristo. Não adianta pedir para Deus lhe trazer alegria e muito menos aliviar os sofrimentos, porque isso não vai acontecer. É certo, diz o Evangelho, agora no item 12, é certo que as misérias, a grande maioria das misérias, são resultados das nossas infrações, ou infrações à lei de Deus. E não é verdade. A grande maioria das vezes, nós sofremos porque nós criamos problemas, não para o terceiro, para nós mesmos. E que se observássemos pontualmente as leis divinas, seríamos perfeitamente felizes. Simples, né? E a pergunta é: por que eu não sigo então as leis divinas? Ué, porque nós estamos morando num lugar extraordinário. Isso aqui, a Terra, até parece o Beto Carreiro, de tanta coisa boa que tem para fazer, de tantas coisas que nós temos que conhecer, que visitar, que comprar. Vivemos numa era, num mundo extremamente consumista. Nós não precisa terminar, às vezes, não precisa terminar de passar a propaganda. Nós já estamos lá na loja comprando. Vocês perceberam, vou dar algumas informações técnicas, perceberam que a média de vida de celular é 1 ano? Parece que 1 ano depois, aquela coisa que a gente tem chamada celular, ele começa a travar, aí vem mensagem para a gente dizer que ele está lotado. Obrigado, Deus. Dizendo que a memória dele está lotada, ele começa a travar, a foto não é mais aquela foto, porque celular hoje tem máquina fotográfica junto, né? Tem tudo. Aí vem o Evangelho e diz para nós: poderiam ser mais felizes se não... não somos mais felizes em consequência dos excessos. Excesso do quê? Que nós criamos. Os nossos excessos.
as vicissitudes que acarretam as doenças. Até hoje eu fiz uma palestra aqui, uma ocasião, e eu comentei que não existe doença, existe doente. Por que que a grande maioria das mulheres tem problema de estômago, por exemplo? Porque o sistema nervoso central da mulher ataca diretamente o estômago ou o fígado. Para aquelas senhoras ou senhores que sofrem de tireoide, se você for olhar o início da sua vida, em algum momento determinado, você passou por severas humilhações, desenvolve a tireoide. Por que que o homem normalmente tem problema no coração, ponte de safena, isso, aquilo, aquilo outro? Porque aquilo que acontece no estômago da mulher acontece no coração do homem. Quando você está com dor no teu braço direito, é porque você está em contendas com pessoas do mesmo sexo. Mas se você tem dor no braço esquerdo, que começa aqui no ombro, é porque você está em disputas com pessoas do sexo oposto. Inferior a coisa, né? Tudo se inicia nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Tudo começa lá. Vocês já viram luta de boxe? Aqueles homens que lutam boxe, dá até uma coisa ruim da gente ver. Porque eles levam tanto soco na cabeça, né? Pá, 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 pá. Até que cai. Aí diz, morreu. Ele levanta tonto, vai, pá, pá, pá. Qual é a média que um lutador de boxe permanece lutando boxe? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Pouquíssimos anos. Porque leva tanto soco na cabeça que os neurônios, a mente, ou ele vai ter um AVC, ou ele vai ter mal de Parkinson, ou ele vai ter mal de alguma coisa, mas não aguenta. Porque ele sofre demais. Por que que a grande maioria de nós sofre de doenças físicas? Porque nós maltratamos o nosso corpo físico. Todos os dias. Vou brincar com coisa séria. Mas não vou brincar com ninguém, eu vou brincar comigo. Por que eu tenho problema de nervo ciático de vez em quando? Por que me dói o joelho de vez em quando? Simples, porque eu tenho 1,69 m bem medido e peso 118 kg. Como é que esse corpinho querido, esses pezinhos, essa enxutinha, vai aguentar um peso desse? Você viu, né? Vamos fazer uma coisa nós dois? Vou pôr em cima da tua... Quantos quilos você pesa? Piazinho sabido. Bem você. 65. Vamos fazer um negócio nós dois? Quer ver como é que é a vida? Vamos subir essa escada. Você vai me dar um olhar nessa escada. Você sobe de 3 em 3 degraus. E eu chego lá em cima. Aí você vai olhar para baixo. Coitado, o homem está velho. Vamos fazer uma coisa? Quantos quilos você disse? 65. Vou pôr meio saco de cimento nas tuas costas. 25 quilos. Vou pôr 30 quilos. E vamos subir a escada. Eu chego mais fácil com você, porque eu já estou acostumado com esse corpão aqui. Você não está. Vocês perceberam como é que é? É claro que eu vou sofrer mais do que esse jovem. É claro que a minha junta não vou aguentar. É claro que eu vou ter problema de nervo ciático. Porque eu estou com quantos quilos mais? Você que sabe, né? Que faz a conta. 2, né, amor? Só 2 quilos, mas faz toda a diferença na vida. Agora, por que eu tenho esse corpo assim avantajado para não ser gordo? Porque está aqui escrito no Evangelho, pelos excessos, pelas vicissitudes da vida, porque eu não posso ver macarrão, eu tenho que comer. Eu não posso ver arroz, eu tenho que comer, ou frito, eu tenho que comer. Acarretam doença. Está escrito aqui no Evangelho. Então, se eu às vezes tenho algum problema físico de doença, é porque eu não estou atento àquilo que eu poderia ter aliviado. Vocês podem... Hoje eu atendi um rapaz, foi muito engraçado, ele pesava 108 quilos. Como é que é? De fevereiro até agora ele eliminou daquele corpo 25 quilos. Nada. Por que que deu? Ele falou, parei de comer carboidrato, parei de comer lactose,
Digo outro nome. Glúten. Eu falei, o que sobrou para você comer? Isso, Haroldo, o senhor não faz ideia da quantidade de coisa que tem para comer. Eu reeduquei a minha alimentação. Eu falei, e daí? Porque, há tempos atrás, ele tinha um cansaço crônico naquele corpo. Anda cansado? Claro que não. Anda desanimado? Não. Anda, não. Perfeito. Acabou os problemas de saúde do rapaz. O que aquele rapaz tinha? 30 quilos a mais no corpo. Eliminou os 25 quilos, a saúde dele está muito bem, obrigado. Aí o Evangelho não para por aí. Ele diz, se puséssemos limites na nossa ambição, não temeríamos a ruína. Porque a gente compra um carro bem bonito, bem novinho, e junto com o carro vem um carnezão, vai dessa grossura, e daí a gente fica todo santo mês dizendo, ai, será que esse mês eu consigo pagar a prestação? Mas não se preocupe, porque é apenas 60 meses, equivale a 5 anos isso. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não temeríamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. E ali vai, o Evangelho aqui poderia mostrar para nós várias situações que nós provocamos. E aí o que nós fazemos? Lemos um pedacinho, um item bem pequenininho, esticamos os nossos órgãos aqui, como é que é, tórax, e dizemos, peça que Deus te ajuda. Pedi e obtereis. É o título do capítulo do Evangelho. Pedi e obtereis, é assim? E aí nós começamos a brigar com Deus. Porque a gente fala, eu estou pedindo para Deus vir aqui dar um jeito na minha vida, fazem 30 anos e até agora ele não deu. Porque não é apenas pedir e obter. É pedir e fazer uma reforma íntima, uma reforma pessoal, e depois você vai obter. Mas nós não vemos, essa parte da reforma não é com a gente. Né? Dá trabalho. Isso dá trabalho. O poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras. Não depende de frases lindas, frases de efeito, frases bonitas. Mas quando nós deixamos o coração falar, tudo se torna mais fácil. Existe até uma oração modelo, que vocês conhecem, eu também conheço. Uma das primeiras que a gente aprende na vida também é a oração do Pai Nosso. Já aconteceu com vocês de chegar em casa, às vezes meio cansadão, assim, dia, estafando de serviço mesmo? E não dá para dormir sem fazer oração, não é assim? Funciona? Ou às vezes, não, tem que fazer oração. Ai, meu Deus, dá licença. Deus, o negócio é o seguinte, a coisa está tão feia, estou tão cansado. Pai, nós estamos em céu, Senhor, hoje estou. Ai, meu Deus, amanhã eu tenho que voltar lá de novo, tipo assim. Onde é que eu parei? Não, vou começar no Pai Nosso, que está em céu, Senhor. Ah, não. Aquela moça, aquele rapaz. Onde é que eu estava na oração mesmo? E eu começo de novo. Mas eu estou desanimado, eu estou cansado. Vocês estão vendo que eu estou cansado, né? Agora vamos fazer bem feito a oração, fala. Pai Nosso que está no céu, santificado. Deu uma trovoada. Ai, eu deixei o cara lá fora. E hoje eu deixei os vidros abertos aí. E a gente diz, vamos dormir de uma vez, né? Porque não está rendendo essa oração. Porque é uma oração que nós já decoramos. Oração decorada, quando não tem sentimento, não vale. Não adianta nós ficar com cara de anjinho. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aquilo está sendo maquinalmente, não está saindo do coração. Isso não vale. Deus não precisa das nossas migalhas. Deus não precisa das nossas sobras. Fazer oração só você que fez? Para quê? Então não faça dormir. E leva o pensamento dessa coisa, tá vendo? Vou dormir, boa noite, meu Deus. Dá um jeito aí. Pronto, acabou. Eu vou ler para vocês na íntegra. 2 homens chegaram num templo para orar. Vocês conhecem, fariseu e um publicano. O fariseu ficou em pé
E começou a sua oração dizendo: ó Deus, rendo-vos graças por eu não ser como o resto dos homens. Já começou bonita a oração dele, né? Dou-lhe graças porque eu não sou como o resto dos homens. Então ninguém prestava. Traduzindo a oração do homem aqui, era só ele. Esses homens são ladrões, injustos, adúlteros. Nem tampouco sou igual a esse publicano que estava ao lado, publicaninho ali, morrendo de vergonha. E ele começou: faço jejuar, jejum, né? Jejum 2 vezes por semana. Dou o dízimo, ou seja, pá, só não falou que era 10%. Dou o dízimo em tudo o que possuo. Vamos traduzir a oração desse homem? Ele não conheceu o Roberto Carlos, porque senão ele era melhor que o Roberto Carlos. Esse aqui é o cara. Esse é o verdadeiro cara. Porque ele jejua, ele dá o dízimo, ele não é igual aos outros, aquela humarada que estava lá. Ele era o Roberto Carlos, é o cara. Aí veio o publicanozinho do lado fazer oração. Ao contrário, mantendo-se afastado, sequer ousava levantar os olhos ao céu. De humilde que era o publicano. Batia no próprio peito e dizia: ó Deus, tenha piedade de mim, porque eu sou pecador. Como a oração do publicano? Qual das duas orações, aos olhos de Deus, chegou mais forte? Chegou mais bonita? Esse publicano simplesmente pôs a mãozinha no peito e disse: Senhor, tenha piedade de mim, eu sou pecador. Porque Deus conhece os nossos corações. Deus sabe do que nós necessitamos. Todos os dias. Às vezes, nós imaginamos que podemos enganar a Deus. Porque a gente faz uma oração bonita e a gente diz que foi do fundo do coração, imaginando que Deus já não sabia de tudo aquilo que nós estamos falando. O que quer que pensais, diz aqui o Evangelho, se creres, vai obter. Se você confia, você vai obter. A grande tristeza é que na maioria das vezes nós pedimos as coisas, mas nem nós acreditamos que aquilo vai acontecer. Nós pedimos, mas não confiamos. Porque talvez momentos antes nós já nos dirigimos a Deus e falamos: acho que o Senhor esqueceu de mim, né? Porque a coisa está feia aqui. Quantos anos eu estou pedindo para o Senhor me ajudar a aliviar a carga da minha vida? Olha só o que diz o Evangelho. No item 22. É inútil, pois, pedir ao Senhor que abrevie as nossas necessidades reais. É inútil pedir para abreviar. É inútil pedir, pois, ao Senhor que abrevie as nossas provas. O que eu tenho que passar não vai ser o meu vizinho que vai passar. Por isso o Evangelho é muito claro quando ele diz: é inútil pedir ao Senhor que abrevie as nossas provas. É inútil pedir que conceda alegria e riqueza. Hoje nós estamos num mundo de ansiosos e, por que não dizer, uma boa parte, até 2020, eu já comentei isso, a doença mais incapacitante da face da Terra será a tal da depressão. Hoje a gente percebe, se nós mudássemos o nome de ansiedade, poderíamos chamar de tristeza crônica. As pessoas são tristes. As pessoas andam cabisbaixas. E daí vem o Evangelho e diz para nós: é inútil pedir ao Senhor que conceda alegria e riqueza. Puxa, mas aí não é um contrassenso? Eu não posso pedir para Deus que me traga alegria? Olha o que completa.
a frase do Evangelho. Pedir que vos conceda os bens mais preciosos, que é a paciência, a resignação e a fé. Porque quando eu tenho paciência, eu sei que eu estou passando por um momento de dificuldade agora, às vezes de tristeza, às vezes um momento de ansiedade. Mas o Evangelho é claro quando ele diz para nós que quando eu peço paciência, eu sei que isso não será eterno. Chico Xavier já dizia para nós, tudo passa. Não é assim? Lembra da frase? Tudo passa. Quando nós recebemos às vezes uma carga de tristeza nas nossas vidas, nós somos os primeiros a reclamar com Deus. E aqui diz claramente, peça paciência. Peça para Ele te fortalecer, para você aguentar essas coisas que a vida está te trazendo. Porque nós, nesse momento, estamos pagando contas, ou sendo testados. Esse lugar que moramos, chamado terra, é expiação e prova, por enquanto. Vai para a regeneração. Alguns, talvez já estejam vivendo pedaços de regeneração, como diz Haroldo Dutra nas suas palestras. Porque já estão vivendo mais no espírito que na matéria. Enquanto nós tivermos essa ansiedade de coisas materiais, nós vamos continuar em sofrimento. Não faleis, diz aqui, como ocorre a muitos entre vós. Não vale a pena orar, porque Deus não me ouve mais. Não vale a pena orar, porque eu já estou cansado de pedir a Deus e Ele não me dá a resposta. E nós, da doutrina espírita, somos os primeiros, muitas vezes, a reclamar e falar uma coisa boba. Sabe qual é a coisa boba? É porque eu acho que eu não tenho merecimento, né, irmão? Não sou. Nunca escutou isso, Deus? A coisa está feia na minha vida. Está feia? Está feia. Está sofrendo? Estou sofrendo. Mas por que será que eu estou sofrendo tanto? Aí a pessoa não já responde, porque eu acho que eu não tenho merecimento. A pessoa já se auto-julga. Ela já está se colocando no lugar de Deus. Ela está se auto-julgando, dizendo que não tem merecimento. Quem sabe se você tem merecimento ou não tem merecimento, é Deus. Às vezes Ele está retardando um pouquinho para atender algum pedido teu, porque se Ele desse de pronto para você não saberia fazer uso daquilo. Por isso que o livro de Eclesiastes na Bíblia, a partir do capítulo 1, e basicamente no capítulo 3, dá uma lição para nós disso. Porque lá esclarece que para tudo existe um tempo. Tempo para ficar triste? Sim. Mas existe um tempo para alegria. Existe um tempo para doença? Mas existe um tempo para cura. Mas quando é que eu vou me curar porque a coisa está feia? 20 anos eu estou doente. Espera um pouco. Já instituído e já foi aprovado pelo Senado Federal Astral. Acharam bonito o nome? Inventei agora. Já foi aprovado o Aerobus, que vai nos levar diretamente para as cidades do plano espiritual. Talvez você nessa vida encarnada agora não saia mais desse padecimento, por exemplo, de doença. Mas tenha calma, peça paciência, porque já você vai desencarnar assim como eu também. Vê, nós vamos chegar no plano espiritual. Lá André Luiz, vão pôr no nome aqui, vão dele dar água para nós. E nós vamos falar que não queria mais água, porque a gente é bicho teimoso, igual André Luiz. E passa um tempo, nós já estaríamos muito bem recuperados em espírito. Em espírito. As doenças, as dores físicas ficaram no plano terreno, porque nós embarcamos no Aerobus e fomos direto à notícia. Também chegou agora a notícia. Não peço mais para ir para o nosso lar, que já está lotado. Porque a única coisa que a gente viu foi aquele nosso lar, a coisa mais linda do mundo aqui, né?
Todo mundo que antes de morrer já estava querendo reservar casa, comprando apartamento e lá. Teve gente aqui na Terra que montou pensionato no nosso lar. Por quê? Porque eu acho que o pessoal da Rio do Sul, quando morrer, nós vamos querer ficar uma comunidade meio parecida, né? Assim, Luzia. Então vamos ficar tudo meio junto, porque nós somos tudo amigos. Lotou. Tem vaga em outras colônias. Então vejam que às vezes é inútil nós ficar pedindo. Vamos pedir então para que Ele nos conceda essa paciência, para que Ele nos conceda mais fé, que eu seja uma pessoa mais determinada e que confie efetivamente na justiça divina. A justiça divina não falha. E vamos parar de querer nos colocar no lugar de Deus, porque quando nós nos auto-julgamos, é como se eu estivesse tirando Deus da minha vida e eu estou me julgando. Deus não olha mais para mim. Deus não escuta mais as minhas orações. Quem somos nós para duvidar de Deus? Olha o tamanho da nossa pequenez, como seres humanos imperfeitos que somos, para ficar duvidando da justiça divina. Mas agora não sabe o tanto que eu sofro. Não é assim que a gente fala? O senhor Haroldo vai lá, faz umas palestras. Mas é que ele não conhece a minha vida lá em casa. Vocês também não conhecem a minha lá na minha casa. Vocês também não sabem o tanto do sofrimento que eu tenho. Mas essa é a vida. Porque a gente sempre acha que o quintal do vizinho é mais bonito que o nosso. Não é assim que funciona? Tudo dos outros é melhor do que o nosso. Pensaste alguma vez em pedir aprimoramento moral? Olha o poder da oração. Mas quantas vezes eu disse, meu Deus do céu, como eu sou bobo. Dá para o Senhor dar uma aprimorada nesse corpo aqui, nessa mente, que eu estou aqui na terra, eu não sei mais quantos anos eu vou ficar. Mas quantos de nós pediu aprimoramento moral? Para que eu efetivamente fizesse a minha transformação pessoal para o bem. Diz aqui, poucos de vós. E é verdade, poucos de nós. Antes pensasses em pedir êxito em vossos empreendimentos terrenos. Isso a gente pede. Final de ano, 31 para 1º de janeiro, é a noite dos pedidos. Quem tem coragem de dizer que naquela virada de ano pediu aprimoramento moral, por exemplo? Ou para Deus ajudar a fazer a reforma íntima? Mas o que a gente pede? Moça, a moça ali, orando. Porque, claro, a gente tem que pedir coisa, né? Na virada do ano tem que pedir. A moça, quantos anos já esperando dessa vez? Acho que veio. Setembro não apareceu ainda. Vai chegando novembro, dezembro, vai dar um desespero. Você vai dizer o que? Eu já estou acreditando que ela não aconteceu nada. Pedir, então, antes de qualquer coisa, vosso aprimoramento, e vereis que torrente de graças e de consolações será derramada sobre vós. Peça para Deus nos aprimorar como ser humano. Vamos parar de ser críticos, de ficar pondo defeito em tudo que a gente vê, em tudo, entre aspas, em tudo e em todos que a gente vê. Porque parece que nós somos seres perfeitos. Parece que todas as pessoas que estão em volta de nós sabem menos do que nós, são mais bobinhas do que nós, para não dizer que são mais burrinhos do que nós. Não é assim que muitas vezes a gente se sente? Meu Deus, eu estudo a doutrina espírita faz... O Nelson, muito mais do que eu. Faz 40 anos que eu estudo a doutrina espírita. Então eu tenho que fazer oração igual aquele homem lá, né? Batendo no peito, mas eu sou o cara, eu conheço tudo. Cada vez que eu vou fazer uma palestra, não é para espalhar isso, por favor, que daí minha moral vai se acabar. Me dá dor de barriga. Na grande maioria das vezes eu chego na casa e tenho que ir no banheiro. Mas quantas vezes que eu faço palestra? Aí eu pego um tema diferente do Evangelho. Vou fazer uma palestra. Aí eu disse, meu Deus do céu, quantos anos eu estou lendo esse Evangelho, parece que eu não aprendi nada, parece que eu não sei nada. E com tristeza do coração, às vezes a gente vê grupo de estudo
de 1 mês, 2 meses, 6 meses, e diz que não precisa estudar mais o livro dos Espíritos, no Evangelho, porque já sabe tudo. Alguns, quando estou estudando o ES, dizem que não dá para nós pular essa parte, que essa aí nós já vimos umas 3 vezes. E a gente não sabe nada. E esses dias vieram me questionar, por que eu faço palestra sempre baseada no Evangelho? Eu falei, olha, nos próximos 20, 30 anos, eu não sei quantos anos eu vou ficar aqui, 30 é muito daí, né? Está com cacete. Mas vamos por 20. Provavelmente eu vou estar fazendo palestra em cima do Evangelho. Porque eu cheguei à conclusão de que eu ainda não sei nada do Evangelho. E quando me convido para fazer palestra, eu pego o Evangelho, aí eu me obrigo a estudar, me aprofundar no assunto. E faz alguns anos que eu não faço mais palestra baseado em outro livro da codificação. Porque eu estou sendo egoísta, será? De querer aprender tudo do Evangelho? Não, não penso dessa forma. Porque eu quero informar aquilo que é o ensinamento básico do Cristo. Ele esteve aqui há mais de 2000 anos, dando as diretrizes de vida para nós. E até hoje nós temos dificuldade de entender o que Jesus disse. Uma das dificuldades que nós temos é fazer as orações. Se escrever para nós encerrar, que já é quase meia-noite, não é no final do capítulo, ainda no item 22, no último parágrafo, diz que isso equivale a uma oração. Perdoai-me, meu Deus, pois eu pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade, eu não sei. Dai-me força para não falhar mais e coragem para reparar os meus erros. Isso não é uma oração? Por que a gente tem que inventar tantas coisas? Querem que eu leia de novo? Eu leio. Bem bonito. Posso ler? Daí é para esse cara verdade. Não vai ter mais conversa. Perdoai-me, meu Deus, pois eu pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falhar mais e coragem para reparar os meus erros. Que bom se nós disséssemos isso todos os dias do fundo do nosso coração. Muito obrigado por hoje. Vou pedir a Deus para que me convide de novo, porque eu gosto de vir perto de casa.